Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o professor de Direito Internacional, Matheus Atalânio. Quais os principais erros e acertos do governo federal diante do tarifaço de Donald Trump? Como a atuação das Big Techs pode impactar na soberania de países em todo o mundo? Vamos abordar a guerra Rússia-Ucrânia e o conflito na faixa de Gaza. Ainda o atual cenário da política externa brasileira. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Matheus Atalânio é advogado e consultor jurídico. O convidado é professor de Direito Internacional da Unicristos e da Universidade de Fortaleza. O entrevistado é pesquisador do Centro de Estudos sobre Proteção Internacional de Minorias, da Universidade de São Paulo. Matheus também é membro do ramo brasileiro da International Law Association e integra o Instituto dos Advogados do Ceará. E é com o professor Matheus Atalânio que converso no programa de hoje. Professor Matheus, muitíssimo obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui novamente nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado novamente, Erivaldo, aqui mais uma vez no programa Política, já creio que é a terceira vez, né? Nós já estamos aqui nesse programa. Infelizmente, ano passado a gente acabou, né, por questão de agenda, principalmente, não conseguindo fazer esse programa. Isso. Mas é sempre uma honra de estar aqui, de colaborar com você, com a TV Otimista, com o jornal e tudo mais. E de lá para cá, alguns meses depois da nossa última conversa aqui gravando no estúdio de TV, o governo Donald Trump retomou as rédeas do poder nos Estados Unidos, veio o tarifaço, já existia uma guerra em curso, o governo era outro, ou seja, é impressionante, professor, como, ao contrário das aparências, as questões internacionais mudam muito rapidamente em questão de meses, né? É verdade, Erivaldo. O que se percebe, no final das contas, é que nós tínhamos um cenário de política internacional muito... que nós nos acostumamos com esse cenário, né? Foi um cenário que, ao longo do tempo, ele se tornou muito estável, né? Mesmo com os conflitos, né? Armados, comerciais e tudo mais. Mas quando Donald Trump entra no poder, e eu acho que isso é algo que efetivamente chama a atenção a todos que têm acompanhado aí, né? Os telejornais e tudo mais, repara-se muito fortemente que houve uma mudança de chave, né? Uma mudança de direção na política internacional muito forte, né? Não só com o Donald Trump, mas com todos os outros países que possuem assento permanente no Conselho de Segurança, em especial a China, também com o Xi Jinping e também com a Rússia, com o Vladimir Putin. A gente pode dizer que já naquele momento já estavam, né, alguns países já assumindo posições, né, muito complexas, né, como a Rússia e, posteriormente, Israel. E agora, mais recentemente, a gente vê a China se posicionando muito fortemente, investindo muito fortemente, e Donald Trump, voltando ao poder nos Estados Unidos, ele volta com uma verdadeira sede, né, por mudança, que eu acho que, no final das contas, era isso que o eleitor norte-americano queria, mas eu acho que é algo que a gente poderia dizer, o montante dessa mudança, eu acho que nem mesmo o mais conservador entre os eleitores americanos ele poderia esperar, né, do Donald Trump, aquilo que está acontecendo. Entendi. A guerra da Ucrânia, e aí é um dos pecados da imprensa, acabou indo ali para um espaço menor no acompanhamento do noticiário, né? E há quem diga que é a pior fase da guerra, né? Que é a guerra esquecida, né? Sim. A guerra que deixa de entrar na casa das pessoas, deixa de estar nas conversas, nas análises. Dizem que é o pior tipo de guerra, que é quando as pessoas morrem e que o noticiário nem dá conta, né? Mas aí eu queria saber, nessa esteira, professor, a guerra da Ucrânia, ou da invasão, como queiram, né, achar e considerar, o que ela diz para a geopolítica, para além do fato de a Rússia ser uma potência nuclear e ter um assento no Conselho Permanente de Segurança da ONU? Interessantíssima essa pergunta. É uma das coisas que realmente eu acho que chama a atenção,
muitas pessoas, sobretudo aqui, não só no Ocidente como um todo, mas pelo fato de estarmos aqui geograficamente muito distante dos conflitos mundiais, a gente não tem tanto acesso àquilo que tem acontecido, tem sido debatido no âmbito da organização do Tratado Atlântico Norte, da OTAN, né, basicamente. Mas existe nesse momento um perigo muito grande, um receio muito grande dos países europeus de saber como eles eventualmente conseguiriam se defender de uma invasão, ou melhor, de um aumento da invasão russa dentro do território do continente europeu, né? A gente está vendo ali que a Rússia ela está ali numa região meio Eurásia, né? E a Ucrânia já um pouco mais na Europa, e que a Ucrânia nada mais é do que uma espécie de grande entrada para o continente europeu. Então a gente vê ao longo do tempo países como a França, como o Reino Unido, né, que não está mais dentro da União Europeia, mas ainda está no continente, né, ou melhor, ali dentro do contexto europeu, se manifestando cada vez mais fortemente com o objetivo de se proteger, né? Então você vê aí alguns noticiários, né, no plano internacional, você vê políticos como Olaf Scholz, né, da Alemanha, e como o Emmanuel Macron, já indicando que as pessoas têm que começar a fazer planos para um eventual conflito. E eu acho que isso está passando um pouco desapercebido aqui no âmbito sul-americano, principalmente. E eu concordo totalmente com a sua fala da questão da guerra esquecida. Eu acho que pelo fato de a gente ter tido outros conflitos internacionais nesse mesmo tempo, a exemplo do conflito que acontece em Gaza nesse momento, né, depois do ato de terrorismo lá do grupo Hamas, dentro de Israel, acho que a continuidade da mediatização do contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia realmente se tornou muito menor, muito reduzido, de modo que a gente praticamente não vê mais tanto, né? Depois de volta de 3 anos de conflito, realmente a gente só fica sabendo mais dos conflitos mais recentes. Eu acho que realmente é uma coisa a se pensar. Exatamente. Ainda sobre a Rússia, 2 perguntas em uma, né? A primeira é que a Rússia, assim como as demais potências, grandes potências, tem uma cultura militarista expansionista, né? E isso para a Rússia é um retrato que cai muito bem, principalmente na figura do Vladimir Putin, né? E o segundo ponto, professor, por que em pleno século XXI, estamos no quarto do século XXI, né? No ano 25, o território ainda é relevante em disputas geopolíticas? Isso é bem particular, né, nesse momento, né? A gente tá sofrendo um período nesse momento extremamente questionável, e eu estou em sala de aula, né? Então eu estou vendo sempre os alunos me perguntando coisas que para mim são muito evidentes, muito lógicas, mas que fora da academia não são, né? O direito internacional, ele chega hoje, né, nesse ano, né, no dia 26 de junho de 45, nós completamos 80 anos de Nações Unidas, né? Nós só conseguimos, pela primeira vez, proibir a utilização da força dentro do direito internacional, que seria, né, de uma maneira mais simplista, dizer que nós começamos a proibir a utilização da guerra como meio ilícito de solução de controvérsias em 45. Então a gente vê que nós temos um período muito pequeno com relação a um eventual paz mundial, né? Nós temos aí um período de paz muito relativa. A gente vê que e paz armada, como se fala. E né? paz armada, de fato, como se fala, né? O Vladimir Putin, ele em especial, ele tem essa cultura a cultura soviética muito enraizada nele, né? Até hoje, mesmo depois de tratados assinados, ele não reconhece a existência da Ucrânia. Acho que isso é algo muito fundamental de ser mencionado sempre, né? Então, assim, existe de fato algo não só propriamente no interesse econômico, né? Dizia-se a Ucrânia como ouro de Stalin, né? Coisas daquele tipo, e de fato é uma entrada econômica muito relevante, né? Geograficamente é um país muito relevante, não só propriamente as regiões já tomadas, né, pela Rússia, mas como um todo. É um país que ele tem economicamente uma relevância internacional relevante, que ajudaria muito o contexto russo de crescimento, né? O território, ele acaba sendo, né, desde 1933, pelo menos, um dos 4 grandes requisitos para um país, de fato, se tornar um país, conforme diz a Convenção de
Montevidéu de 1933, né? No entanto, é sempre uma coisa muito questionável, né? Hoje já não é considerado pelo direito internacional, e já há bastante tempo, o território plenamente definido como algo definidor de um Estado, né? Esse é o grande ponto referente lá ao Estado de Israel e ao Estado da Palestina, né? Isso. Cada vez mais a gente vê o Estado da Palestina extremamente relevante, ganhando um poder internacional muito grande, ao mesmo tempo em que sofre com uma violação, né, dentro, né, de crimes contra a humanidade, de crimes eventualmente considerados de guerra, a depender do contexto, e até já se fala, né, em voz muito alta, digamos assim, em um potencial genocídio acontecendo na região, né? Então o território talvez ele nunca tenha tido, ou melhor, já há bastante tempo ele não tenha tido um protagonismo tão grande como agora. Certo, aí para a gente fazer aqui, finalizar esse ponto, além do território, a população e um governo estabelecido. Exatamente. O que conclui aí a ideia de Estado, né? Exatamente. E o governo estabelecido, aí ele se divide, a depender de alguns autores e tudo, em um governo efetivo na perspectiva interna, né? Ou seja, a capacidade de se autogovernar dentro do seu território. Sim. E também a capacidade de entrar em relação com outros estados, né? Ou seja, outros países que cruzam as fronteiras. Entendi. A partir desse conflito, migrando aqui para a faixa de Gaza, desse conflito, né? Não chega a ser uma guerra, porque tecnicamente não é entre dois estados, né? Sim. Nesse conceito mais clássico, mais conservador. Sim. Mas vamos falar conflito. Esse conflito entre Israel e o Hamas, sim, ou Hamas, né? Como queira. Sim. Isso deixa o Estado da Palestina, efetivamente falando, mais próximo ou mais distante da sua concretização? Isso é realmente uma pergunta excelente. Esse é o tipo de situação em que o que a gente vê na prática é que a politização do debate ela assumiu um patamar, não é que ele não seja antes visto, mas é que ele estava há muito tempo esquecido, né? Eu sempre elenco alguns pontos específicos para comentar o Estado da Palestina. A Palestina é um povo, né, inquestionavelmente é um povo minoritário, é um povo que não tem território, assim como os curdos e assim como outros povos existentes no nosso planeta. Israel passou bastante tempo sem ter um território propriamente para chamar de seu, né? Sim. A criação do Estado de Israel ela se deu a partir de um acordo que foi ali patrocinado em alguma medida pela própria Organização das Nações Unidas, né? Tanto que o Oswaldo Aranha, né, o brasileiro, ex-chanceler e primeiro presidente da Assembleia Geral da ONU, ficou conhecido como um dos justos entre as nações por ter ajudado a criação do Estado de Israel, né? Naquele contexto todo, né, o território que hoje divide-se, né, pela solução de dois estados entre Israel e Palestina, era um território que estava sob tutela do Reino Unido, né? E foi questionado em alguns momentos específicos se aquele era de fato o melhor território, justamente pensando em eventuais períodos futuros, né? E até mesmo se isso seria né, aceito de bom grado pela Palestina, né, pelo povo palestino. O que acontece é que isso foi colocado, né, enfim, até tinham outras possibilidades na mesa e tudo, mas foi colocado que o Estado de Israel ficaria naquela região e que a Palestina ficaria na outra parte da região, basicamente na faixa de Gaza e na West Bank, Cisjordânia, basicamente, e que Jerusalém seria uma cidade internacional, né? Esse acordo, desde o primeiro momento, ele basicamente não foi seguido por nenhum dos dois países, que não aceitaram nessa solução de dois estados, que talvez seja a única grande solução que eu acho que encontra poucos ou pouquíssimos, né, argumentos contrários por parte da comunidade internacional, mas que complica muito, né, o funcionamento de um acordo entre os países, né? Em 48, um grande negociador das Nações Unidas, o conde Folco de Bernadotte, que já tinha trabalhado em outros grandes conflitos, foi enviado para tentar mediar um conflito e foi assassinado. Foi o primeiro grande momento em que um servidor das Nações Unidas foi assassinado no contexto de uma negociação de paz, né? Em 67, os acordos vão, né, para o espaço, né? Você tem aí um novo foco de conflitos. Nos anos 2000, isso volta novamente, de modo que a Corte Internacional de Justiça ela se movimenta, né? O parecer consultivo de 2004 sobre a edificação de muros em território palestino ocupado, ficou um dos grandes casos, né, da história da Corte Internacional de Justiça, que ficou muito conhecido pelo voto em apartado do ministro Rezec, né, aquele que foi nosso chanceler e foi também juiz da AIA entre 96 e 2006. Né? À época ele fez um voto que foi muito criticado, foi muito elogiado por muito criticado por outros, porque ele se posicionou muito contrariamente àquilo que estava acontecendo.
E o que a gente repara no momento futuro é que aquilo não conseguiu solucionar nada em 2004, porque 20 anos depois, agora no ano passado, em julho de 2024, foi emanado um novo parecer consultivo, né? Os pareceres consultivos é uma forma da Corte Nacional de Justiça, né, a velha Corte da Haia, de tentar solucionar problemas internacionais que eles não conseguem resolver no âmbito de um contencioso dos Estados, né? No final das contas, existe um problema muito grande da Palestina não ter se tornado um Estado para as Nações Unidas ainda, né? Esse é o grande ponto que eu acho que é o ponto mais relevante desse debate. Entendo. Inclusive, a propósito de Nações Unidas, professor, em 45, com o fim da guerra, a gente teve aí, entre uma das consequências, a criação da ONU, inclusive a partir dos assentos permanentes de segurança, né, com os 5 vencedores da guerra, né? Da Estados guerra. Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha e França. Exatamente. E de lá para cá, isso congelou no tempo, 80 anos depois, a ONU não consegue estabelecer alguns critérios, algumas decisões para as quais existe, ou pelas quais existe, né? É hora de uma revisão, da abertura de um debate sobre o novo Conselho? Sim, perfeita a abordagem. Sim, eu considero que nesse momento nós já estamos até passando um pouco da hora desse debate relativo à reforma do Conselho de Segurança. Nós já tivemos uma reforma, né? Cerca de 10 anos depois, após a criação das Nações Unidas. Nós tínhamos apenas 6 membros não permanentes, passamos a ter 10 membros não permanentes. Aquela então, rotativa ali, né? Dos rotativos, sim. Em que um sempre está ali, inclusive presidindo, etc. Sim, exatamente. Então, mandatos normalmente, a princípio de 2 anos, né? Teve já uma modificação também nesse contexto. Mas a grande modificação que a gente não consegue reparar e não conseguiu modificar ao longo do tempo foi com relação aos membros permanentes, né? Porque os membros permanentes, eles têm um plus, digamos assim, que tem até alguns autores, né, um pouco mais ousados nas suas falas, que gostam de identificar que os países dotados de assento permanente no Conselho de Segurança, eles estariam acima do direito internacional pelo fato de que, em alguns contextos, eles podem se manifestar contrariamente. E o poder de veto, né? Que é justamente o poder de veto, né? No momento em que você tem uma deliberação no Conselho de Segurança, que são as deliberações no âmbito das Nações Unidas específicas em matéria de defesa e segurança, o voto deles, quando é por uma negativa da deliberação, ele impede a continuidade do debate. Exatamente. E para fechar esse bloco, inclusive linkando com o início da nossa conversa até aqui, justamente a Rússia, no conflito com a Ucrânia, por diversas vezes vetou menções ou medidas que poderiam estabelecer pelo menos um cessar-fogo lá na região do conflito, né? Exatamente, né? As missões de paz foram vetadas, todos os tipos de os corredores humanitários, etc. Todas as deliberações contrárias aos interesses russos, eles chegaram naquilo que os estudiosos chamam de trancamento do Conselho de Segurança. É um país que está ali envolvido diretamente nas hostilidades e que está, do mesmo modo, impedindo o funcionamento político das Nações Unidas nesse contexto, o que leva a um descrédito enorme do direito internacional nesse momento. Perfeitamente, professor. Ficou bastante claro. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com Matheus Atalânio, professor de Direito Internacional, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. A gente conversa hoje com Matheus Atalânio. Ele é consultor jurídico, é professor universitário de Direito Internacional e tem um extenso currículo aí de atuação no meio, não é isso, Matheus? Já há alguns anos, já há cerca de 8 anos aí, né? É um tempo que a gente vai trabalhando, a gente não percebe como vai passando, né? Mas já são 8 anos trabalhando diretamente com o direito internacional, dos quais eu ainda poderia colocar mais 2 ou 3, na época que eu ainda era estagiário, estudante, pesquisador, e que já somam mais de 10 anos de estudos específicos em direito internacional. Então a vocação instalou ali bem no início já, né? Isso é bem particular, né? Eu não diria que foi propriamente no início, eu diria que foi a partir de uma conversa com um professor que eu tive, que me abriu uma grande oportunidade. Ele já está falecido, ele chama Antônio Torquírio Praxedes, que você me dá a honra de comentar o nome dele, né? Ele que já está no Oriente Eterno nesse momento.
Ele foi um professor que basicamente teve estudos na Europa, ele fez graduação no Brasil, mestrado em Portugal e doutorado, começou o doutorado em Oxford, né? Então acabou não concluindo, mas foi uma pessoa que muito rapidamente, mesmo antes de eu ter percebido o meu, sei lá, talento ou interesse pela área, ele indicou que talvez fosse para mim, e desde então, por volta de 2014 para cá, mais ou menos, 2014, 2015 para cá, é a área que eu decidi, que eu escolhi para mim propriamente. Entendi. É impressionante como, sem saudosismo, mas como em épocas passadas não muito remotas, esse contato corpo a corpo ali, presencial, entre aluno e professor, gerava esse tipo de experiência, né? A inspiração, a admiração e também o próprio professor que às vezes quer deixar ali o seu legado através da geração futura, como que isso às vezes cruza o caminho de ambos e que gera uma nova geração de pensadores, né, cara? Eu concordo totalmente. Eu sou de uma época em especial, né, e o meu pai, eu acho que ele passou isso muito fortemente para mim, que professor é uma figura como se fosse pai mesmo, né? A gente utiliza até vários termos específicos para falar de padre como pai, né, e cura como pai e tudo, mas eu vejo o professor como um verdadeiro pai, no sentido totalmente filosófico, né, literário. A ideia do pedagogo, a etimologia da coisa, né? Exatamente. Eu sou de uma época, então, pelo menos eu trabalhei com alguns professores que são extremamente fundamentais na minha vida, né, como o professor Torquilho, como o professor Danilo Fontinelli, como o professor Francisco Rezec, né, que a gente comentou aqui anteriormente, como o professor Paulo Borba Casella e principalmente o professor Alain Pelé, que foram as pessoas que eu diria que são meus pais intelectuais, né? São professores que mais do que propriamente serem professores de direito internacional ou de outras coisas específicas, eles eram também professores de direito internacional, como eu gosto de dizer, né? Eles ensinavam até aquilo que eles se propunham a ensinar, né? Então, acho que tudo aquilo que eu consegui conquistar na minha vida, no ponto de vista acadêmico e profissional, e que esses professores tiveram, de fato, uma vinculação comigo nesse sentido, eu posso garantir que eu não teria sido a mesma pessoa sem eles. Muito bem. Aí foi uma época, digamos, analógica da sua vida acadêmica e estamos aqui no século XXI com as redes sociais aí assumindo um protagonismo, né? A gente vai já entrar nessa conversa, mas queria antes já pedir para o senhor, querendo deixar o seu arroba, né? O Instagram, para quem quiser seguir esse papo com o senhor depois do programa. Com certeza, muito obrigado. Meu nome é Matheus Atalânio, né? Como a gente estava mencionando até então, eu sou professor já há bastante tempo. O meu arroba no Instagram é Mateus, com th.atalânio, né? A-T-A-L-A-N-I-O, que é o mesmo que está lá no meu LinkedIn também. É muito fácil de encontrar também meu Lattes e outras redes sociais específicas. Estou sempre aberto para eventuais conversas e debates sobre esses temas que a gente está falando aqui. Muito obrigado. Muito bem. Vamos falar de Big Techs um pouco e a gente linka com essa história do tarifaço, do Donald Trump, etc. As Big Techs, elas têm um foco, né, que é captar usuários, que é faturar, e alguns países se veem na condição de ameaçados enquanto autonomia, enquanto liberdade de expressão, soberania, né, que é um termo aí da moda, peça publicitária do governo federal. Na sua visão como professor de Direito Internacional, que toca diretamente nos deveres e direitos das Big Techs e do usuário, como é que está esse debate, professor? Ele está bem, ele está aprumado ou precisa de mais equilíbrio? Não está aprumado. Eu considero que ele precisa de bem mais equilíbrio, não só propriamente por conta da forma como o governo federal vem tratando essa temática, mas eu acho que ainda é uma temática que está muito verde, digamos assim, para um debate mais eficiente, né? A gente teve alguns anos atrás, acho que você deve lembrar bem, os debates sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. E aquilo, muito evidentemente, né, era numa época que eu estava muito ligado, né, naquilo que estava acontecendo na academia. E a nossa LGPD ela tem uma vinculação muito lógica com aquilo que começou a ser trabalhado na União Europeia. Então, no contexto da União Europeia, já por volta de 2015, 2014, a questão relativa à proteção de dados já era um tema muito relevante. As pessoas, né, o europeu médio, ele já se preocupava como os dados pessoais deles seriam tratados, né? A questão dos dados, da proteção de dados, ela era algo extremamente relevante.
E eu acho que isso começou a chegar em outros lugares do mundo, sobretudo quando você teve o Facebook chegando em patamares, né? O grupo Meta como um todo, chegando em patamares inimagináveis, né? De modo que houve um tempo específico que você só existia se você tivesse um perfil na rede social, né? Isso era o que era de comum entender na sociedade, tudo. Os brasileiros estão entre os indivíduos mais conectados do mundo. Sim. A gente está cada vez mais entrando na cultura, né? A gente entrou muito fortemente na cultura do Twitter, né? Que agora virou X. Isso. E estamos cada vez mais na cultura do TikTok, né? Talvez já temos entrado muito no TikTok, de modo que hoje, né? E alguns dessas grandes pesquisas de opinião de grandes telejornais do mundo tem indicado que os indivíduos, ao invés de pesquisar, né, como eu, né, que iniciei no analógico, mas eu fui um pouco digital já, a gente perguntava as coisas para o Google, né? Você estava com dúvida, perguntava para o Google. E hoje você pergunta as coisas para o TikTok, né? Que tem um algoritmo muito mais eficaz, muito mais forte e que, obviamente, tem muita coisa que não é bem trabalhada e não é bem delimitada pelo TikTok, pelo ChatGPT e por outras dessas grandes inteligências artificiais, né? Eu acho que o problema é que nós ainda estamos num ponto específico de entender propriamente onde estamos com relação às Big Techs, para depois entender como é que a gente conseguiria, de fato, resolver essa temática. Mas onde o governo entra nesse debate é o receio de ele perder hoje o controle, se é que ainda o tem, de dados privados, porque o governo hoje é o grande depositário de dados do cidadão, da sociedade, etc. É um pouco esse receio de perder para uma entidade privada esse controle de dados, de informação, e aí a gente resvala para a ideia de quebra da soberania, de invasão. É mais ou menos esse o temor do governo, dos governos em geral? Falando dos governos em geral no primeiro momento, e depois eu entro no governo brasileiro, né? Os governos no geral, e acho que quem inaugurou esses debates de maneira cada vez mais relevante foram os próprios Estados Unidos, de maneira até um pouco contrário senso, né, digamos assim, porque eles são os titulares talvez das principais Big Techs do mundo, mas percebeu-se ao longo do tempo que não era muito bem delimitado onde é que os seus dados pessoais e dados de utilização, de utilizador, eram compreendidos, né? E percebeu-se ao longo do tempo também que a grande maioria dos utilizadores, né, de sistemas, de mídias digitais como um todo, eles, quando aparecia aquele informe específico da utilização dos seus dados, eles clicavam aceitar tudo ou aceitar os principais, os necessários, coisas do sentido, sem nem mesmo ter lido diretamente aquilo ali, né? O grande problema, em especial, é que essas Big Techs, elas assumiram um patamar econômico e de tamanho, propriamente, inimaginável, né? As Big Techs, e algumas dessas Big Techs, não são poucas delas, têm PIBs maiores do que muitos dos países no mundo, né? Estão entre as marcas mais valiosas, inclusive. Marcas muito valiosas, com muitos funcionários, com salários muito elevados e com um peso político muito grande, né? Um peso político que, inclusive, acaba impactando questões relativas à democracia, questões relativas à liberdade de expressão, que eu acho que esse é o grande debate que muitos países estão trabalhando, em especial o caso do Brasil, né? A história da manipulação do debate. Isso, De que modo, até onde você... E aí eu lido muito com jornalistas, né, como você já sabe, e gosto muito, e tenho até uma coisa off para a gente comentar aqui. Eu, por muito pouco, não vim a ser jornalista. Acho que teria sido muito feliz sendo jornalista. Mas até que ponto a gente pode dizer que as mídias digitais, elas não estão operando, de certo modo, uma censura? Para mim é muito rápido, é muito simples você pelo menos ter o debate ali de saber o seguinte: até que ponto você tem a liberdade de expressão, até que ponto aquilo não é uma medida que vem a encerrar a sua liberdade de expressão, não vem a ser uma espécie de censura. Onde é que isso vai chegar no debate público? Onde é que isso vai assumir o impacto que é muito trabalhado, sobretudo pelos estudiosos de direito constitucional, com relação à liberdade de expressão? Isso poderia, em algum contexto, como alguns partidos políticos, né, não só do Brasil, mas de outros países, já mencionaram, qual é o peso do TikTok dentro, né, da movimentação política de alguns países? E também, professor, o fato de que cada sociedade ela pode pactuar a partir de algum benefício específico. Por exemplo, eu lembro que houve uma época aqui no Brasil em que todo mundo abominava câmera. E aí o debate evoluiu e a sociedade fez uma espécie de pacto, né? Cedeu um pouco da sua privacidade em função da sua segurança. Hoje você, em alguns prédios, ambientes,
aqui mesmo em Fortaleza, na área nobre, é um verdadeiro Big Brother. Então, assim, fica um acordo tácito de que eu entrego um pouco da minha privacidade em função da minha segurança. Isso faz sentido nesse debate em relação às Big Techs e à privacidade e à liberdade de expressão? Faz Buscar sim. esse equilíbrio? Faz, com certeza. Acho que isso vai automaticamente, acho que sem uma necessidade de uma provocação específica, isso vai acabar acontecendo. Porque é algo que está muito na nossa vida, muito corriqueiro. É o caminho que se envolve. É o caminho que se envolve. É o caminho que já está se desenhando especificamente. Mas se a sua fala, ela me lembrou algo até peculiar, né? Em 1945, quando os países decidiram pela criação das Nações Unidas, né, um dos grandes debates que foram mencionados e foram trabalhados era se a criação das Nações Unidas ela não seria uma grande limitação da soberania. Né? Ou seja, a criação, sobretudo, de estruturas mais objetivas de direitos humanos e de meio ambiente e de etc, não seria uma limitação da soberania. E são, de certo modo. Né? A soberania ela já não pode ser compreendida numa perspectiva, né, bodaniana, né, já do século XVII para cá, já tivemos, né, dezenas, talvez centenas de mudanças na soberania. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. E é uma pena porque vários estudiosos da alta desse país não levam em consideração coisas tão objetivas como isso. Nós vamos ter, naturalmente, uma modificação relativa à nossa soberania com relação à privacidade. Isso é evidente, já parece que tem acontecido ao longo do tempo. No entanto, há uma acomodação de interesses a ser trabalhada, há uma forma de trabalhar isso, há um método que vai ser implementado e esse método vai depender de debates referentes à sociedade civil, referentes aos setores, né, que estão ali, né, nesse patamar de eventualmente ter responsabilidade. Sim. Porque hoje no direito internacional, por exemplo, e a gente está falando de Big Techs que estão no mundo inteiro, basicamente, a gente não consegue ainda implementar a responsabilidade de uma empresa como o Facebook, pelo menos não no plano internacional. A gente consegue fazer isso no plano interno. Mas no plano internacional, que naturalmente seria o lugar para essas empresas transnacionais estarem, ainda não é possível fazer isso de maneira tão simplista e tão objetiva. O que acaba levando as Supremas Cortes de todo mundo, ou cortes constitucionais, ou tribunais constitucionais, aqui no nosso país, o Supremo Tribunal Federal, a ter uma forma de resolver, né, a ter que criar uma forma de resolver e solucionar essas questões que talvez não seja a melhor dessas formas. Né? É uma forma talvez paliativa, mas uma forma que vai precisar de um debate muito mais amplo, muito mais lento, muito mais específico, com profissionais, inclusive, de outros países, na minha opinião, para conseguir tentar solucionar essa questão em específico. Vamos chamar assim, e a carta de princípios dessas Big Techs geralmente não alcança essa demanda que a sociedade tem, né? Sim. A sociedade ela tem demandas muito específicas, muito objetivas, tem interesses muito específicos que eu acho que tem que ser levados em consideração, mas existe uma problemática muito grande com relação à forma como isso vai ser utilizado na prática. A gente tem, então, uma situação em que, muito raramente, você vai conseguir dar respostas tão objetivas para problemas tão curtos. Entendi. Existe uma máxima no direito que foi trabalhada por muito tempo por um grande autor do direito chamado Norberto Bobbio, que era que uma das grandes formas de tentar solucionar problemas jurídicos era esperar o tempo ajudar a sociedade a compreender aqueles problemas. O problema é que, com relação às mídias digitais, né, isso foi um grande debate, inclusive de caráter marxista ao longo do tempo, os neomarxistas debativeram essa matéria por muito tempo, de que, com relação às mídias digitais e tudo aquilo que envolve o ambiente digital, nós não temos tempo. É muito mais rápido do que se imagina. A globalização ela não permite que a gente pare agora para compreender o Facebook, pare agora para compreender o Instagram. A gente acaba ficando numa linha de enquanto estamos compreendendo o Instagram, chega o TikTok. Entendi. O senhor citou aí o Norberto Bobbio, que é o maior dicionarista na área dele, socialista, etc. E também aí nas entrelinhas o Humberto Eco, né, que em algum momento andou falando aí algumas frases que foram consideradas meio inapropriadas, né, para o meio digital. Mas, enfim, tudo isso para lhe perguntar o seguinte, bem rapidamente, para a gente fechar o segundo bloco e ir para o terceiro. Parece-me que a esquerda teme mais as Big Techs do que a direita, se a gente for colocar assim, em termos simplistas. Isso faz sentido para o senhor?
No âmbito do Brasil, eu acho que o nosso debate ele já está um pouco mais aflorado, né? Eu acho que, no final das contas, você vê o grande problema das fake news, né? No mundo inteiro, evidentemente. Sim. E você vê que, no caso do Brasil, pelo menos foi o que é passado na mídia, o que chega, né, nos principais pesquisadores do país. Você vê muitas fake news sendo compartilhadas, inclusive por políticos mais vinculados, né, à direita brasileira, o movimento conservador. Da bolha todo, né? Mais à direita, né? No final das contas, eu acho que também não é algo que os políticos mais progressistas, né, ou mais à esquerda, também devam esquecer, né? Eu acho que, na realidade, é um problema político, que ele está mais vinculado do que um partido ou um movimento, ele está vinculado à política como um todo, né? Entendi. Essa foi uma das grandes perguntas que foi colocada numa das últimas manifestações em vídeo, né, entrevistas, que foi colocada com o Zygmunt Bauman, né? Foi o Bauman que é conhecido, né, pela sua forma específica de compreender, né, o mundo, né, a globalização em especial. Ele foi perguntado sobre a democracia brasileira, né, e eu achei muito curiosa a resposta que ele deu. Ele disse que achava que os gregos estariam contentes com isso, mas que haviam muitos problemas muito sérios, como, por exemplo, a veracidade das informações e a velocidade que elas chegam nas pessoas, que ainda deveriam ser trabalhados ao longo do tempo. De modo em que eu acho que isso liga-se bastante àquilo que eu tenho mencionado. Eu não me parece ser, né, fazendo uma análise política, não parece ser uma coisa vinculada ao movimento progressista ou conservador, à esquerda ou à direita, mas ao movimento da política como um todo, mas que nesse momento me parece que os políticos conservadores ou mais à direita, eles devem estar mais, talvez até pelo fato de serem oposição, eles estão mais... engajados, né, digamos assim? Eu diria que eles estão mais no foco do debate. Entendi. E esse debate segue na própria internet, né? Inclusive lá no seu Instagram, para quem quiser seguir o senhor. Como é que faz para quem ainda não anotou? Tá. O meu Instagram é @mateus.atalânio, o meu LinkedIn, mesma coisa, mateus.atalânio, e ficamos abertos aí para conversar novamente, né, sobre essas temáticas e outras, sempre do mundo internacional. É um prazer enorme para mim. Muito obrigado. Muito bem, vamos fazer outro intervalo, é bem rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje, com Mateus Atalânio, o nosso convidado do programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Mateus Atalânio. Ele é professor universitário de Direito Internacional na Unicristos, na Unifor, é consultor jurídico, é membro do Instituto Cearense dos Advogados do Ceará e também tem umas linhas de estudos fora do estado, não é isso? Eu tenho feito pesquisas científicas na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estou trabalhando especificamente minorias em direito internacional, né? O estudo das minorias em direito internacional ele é muito complexo, né? A gente pensa que é aquele debate mais sociológico, digamos assim, e não. Na realidade, o debate sobre minorias em direito internacional é um debate que vai trabalhar basicamente os povos minoritários, né? É um trabalho inicial, um trabalho incipiente, digamos assim, para que a gente consiga, em um momento futuro, conseguir identificar os povos que estão sofrendo com violações no direito internacional, como crimes contra a humanidade, eventuais crimes de guerra, dependendo do contexto, e, sobretudo, genocídio. É o estudo prévio para a gente entender se, de fato, está havendo um genocídio em determinada parte do mundo, que eu acho que é um dos grandes problemas que o mundo ainda não conseguiu resolver, mesmo depois da Convenção da ONU, lá de 1948, de uma grande maioria dos países do mundo terem se vinculado a essa convenção. O Brasil, inclusive, fez legislação interna. E nós temos aí o Tribunal Penal Internacional em funcionamento desde 2002, criado em 98, funcionamento desde 2002, mas que tem dificuldades muito grandes de conseguir, né, efetivar, né, os direitos dos indivíduos com relação a esse tema. Certo. Agora, o rito, professor, como se dá, por exemplo, um caso desses que o senhor acabou de conceituar para se recorrer a algum organismo internacional? Tem um rito próprio, pode se recorrer diretamente, tem uma metodologia, a partir de uma representação externa, como é que se faz?
Interessantíssima essa pergunta. No final das contas, eu acho que o mais relevante de saber nesse momento é como é que se dá o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Né? O Tribunal Penal Internacional é uma evolução daqueles princípios de justiça criminal internacional que se iniciam com o Tribunal de Nuremberg em 1945, né? Ali no final da Segunda Guerra Mundial. Ele evolui para os tribunais, o Tribunal Internacional para o Extremo Oriente, né? Também chamado de Tribunal de Tóquio. Evolui ainda mais ao longo do tempo, né? Em virtude da necessidade, né? De você evoluir com relação ao direito internacional humanitário, né, que é o direito específico, né, para o período de guerra, e você tem que ter uma forma de julgar aquilo ali. Né? E para você conseguir julgar aquilo ali, foi criada essas estruturas ainda, né, ad hoc, né, não permanentes, e que elas têm evoluído cada vez mais com o objetivo de se tornar algo permanente. Em 98, os países entenderam que era hora de fazer isso, né, sobretudo após os 2 grandes genocídios ali daquele período, né, o genocídio na ex-Iugoslávia e o genocídio de Ruanda. E aí, em 98, cria-se essa estrutura que entra em vigor em 2002, o Brasil sendo um dos grandes membros fundadores do Tribunal Penal Internacional. Para que um caso efetivamente consiga colocar um indivíduo no banco dos réus pela violação dos 4 core crimes, né, os 4 crimes de competência do TPI, que são crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão, é necessário que o procurador, né, do TPI, procurador do Tribunal Penal Internacional, ele inicie ali uma investigação, um inquérito específico, ou receba ele uma demanda do Conselho de Segurança, ou ainda um Estado ele envia ali uma manifestação específica para que o Procurador-Geral do TPI ele consiga efetivamente iniciar aquela investigação, inquérito e todo o funcionamento daquele caso. Muito bem, ficou muito claro. Professor, sobre o tarifaço, a gente já teve aí alguns meses, né, desde o anúncio lá em abril, entrou em vigor, etc. Agora que o governo brasileiro já tomou algumas medidas paliativas, efetivas, enfim, o tempo é que vai dizer, né, o alcance dessas medidas que tentam mitigar o impacto do tarifaço dos Estados Unidos, né, em cima das exportações brasileiras. Né? Passado esse momento mais tenso, o que a gente consegue extrair colocando nesses termos, de principais erros e acertos por parte do governo brasileiro? Certo. Primeiro de tudo, o tarifaço ele chama muita atenção, especialmente para o caso do Brasil, por conta de ser algo totalmente inesperado. Né? Quando Donald Trump entra no poder pela segunda vez, né, ele indica logo do primeiro dia de seu governo que ele faria grande parte das coisas que ele não conseguiu fazer anteriormente. Né? E muita gente dizia que era bravata, que ele não ia sair daquilo, exatamente. Era só conversa, etc. E não, né? No primeiro dia ele assina, por exemplo, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né, que é o principal acordo, o principal tratado internacional em matéria de direito internacional do meio ambiente. Sim. No primeiro dia ele assina um acordo também para encerrar as atividades da USAID, né, a maior agência de auxílio humanitário do mundo, né, colocando em risco praticamente todo o funcionamento das organizações multilaterais do mundo. E ele deixa muito claro que recentemente saiu da Unesco. Né? Recentemente saiu da Unesco. Recentemente ele inclusive deixou muito claro que, aliás, desde o início do seu primeiro governo, mas agora ele deixa cada vez mais claro que ele já não conta mais com o sistema multilateral como algo que ele pretende continuar, né, dando ênfase. Né? Ou seja, a gente está chegando em um momento específico em que alguns países vão ter que fazer uma escolha com relação às Nações Unidas, com relação ao OMC e outras organizações multilaterais. Né? Acho que o tarifaço do Donald Trump, ele me parece desde o início muito inesperado, né? Porque de fato é uma forma de obter dinheiro, né? E numa visão talvez muito empresarial, de fato é uma forma de entrar dinheiro, né? A forma para ter acesso... De engordar o caixa, o tesouro, né? Para você ter acesso a mercados internacionais, você faz isso. Ao mesmo tempo, isso vai trazer alguns problemas do ponto de vista econômico dos Estados Unidos que são muito, muito notórios, né? Os Estados Unidos foram o país que conseguiu, ao longo do tempo, trabalhar melhor essa temática eu não vou dizer propriamente do multilateralismo, mas essa parte específica com relação a questões econômicas, né, o sistema de Bretton Woods, né, a criação do Grupo Banco Mundial, do FMI e, mais recentemente, desde 94, da OMC, foi uma ideia que teve os Estados Unidos como grande patrocinador. Né? Então, chega a ser um pouco
um pouco contraditório, você ter a moeda mais forte do mundo, né, que durante muito tempo ela investiu muito no fato de transformar o dólar no grande padrão de moeda do mundo, né, ultrapassando o ouro, dólar, etc. E você, nesse momento, tem uma postura multilateral muito complexa, né? Então, esses tarifaços do Trump se tornaram uma verdadeira arma, né? E aí tem vários analistas, né, do Council on Foreign Relations, The Economist, né, revistas amplamente consideradas no meio internacional como revistas de alta gama, que têm criticado abertamente esses tarifaços, porque não é que não seja uma forma existente ou apta de trabalhar política econômica, mas certamente não é uma forma interessante ou apta de tratar política econômica no plano internacional. Não parece eficiente, não tem grandes estudos sobre essa temática no mundo inteiro. E utilizar do tarifaço como arma de embargos, de retaliações, na história do direito internacional ou das relações internacionais como um todo, nunca pareceu tão eficiente nesse sentido, sobretudo quando você quer colocar decisões a nível de direitos humanos, de democracia, em xeque, né? Exatamente. Acho que o grande erro do Brasil nesse contexto foram as manifestações do governo Lula, que foram um pouco anteriores, né? Né, pouco antes, né, do Donald Trump entrar no poder, já um pouco depois do Donald Trump entrar no poder, várias manifestações que faziam o Brasil ele assumir uma postura um pouco contrária aos Estados Unidos, de maneira um pouco direta, né? Esse tipo de manifestação já era algo esperado, talvez, né? Quando nós tínhamos o chanceler Celso Amorim, já havia, né, muitas manifestações contrárias aos Estados Unidos, né? Existia aquela força muito relevante de não adotar um alinhamento automático aos interesses dos Estados Unidos, mas que nunca, nem mesmo durante os 2 primeiros governos Lula e no governo Dilma e tudo mais, que quando nosso próprio atual chanceler Mauro Vieira foi chanceler, nada foi tão forte como se assumiu ultimamente, né? O BRICS também não era tão forte. Você teve, eu acho, com um grande erro do governo, uma manifestação muito contrária aos Estados Unidos e todos os interesses dos Estados Unidos, e uma manifestação muito pró-universalismo, né? Eu sei que o universalismo é um princípio da política externa brasileira, né? Indiretamente está lá na Constituição, também implicitamente é algo que a gente sempre trabalhou, né? O respeito ao direito internacional e tudo. Mas eu acho que houve um excesso aí por parte do universalismo, de modo que não é porque você é próximo da Palestina que tem que ser contrário a Israel, não é porque você é próximo da Rússia que tem que ser contrário à Ucrânia, não é porque você não quer ser ali um país extremamente vinculado aos Estados Unidos, você tem que ser contrário a ele. Acho que algumas manifestações elas foram de péssimo tom e eu acho que coloca novamente ao debate, um debate que já existiu ali no final do governo Lula, início do governo Dilma, sobre a diplomacia presidencial, né? A forma como os presidentes eles se utilizam das suas manifestações públicas para cuidar de diplomacia, né? A grande maioria deles... Às vezes, para interesses eleitoreiros internos. Sim, com certeza, né? Com certeza. Evidentemente, para questões internas, para questões internacionais, acho que sim, totalmente. Acho que, no final das contas, essa diplomacia presidencial ela acaba sendo muito perigosa, né? Você teve o início, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, com o chanceler Luiz Felipe Lampreia, né? Você teve um êxito, na minha opinião, muito grande. Nos 2 governos Lula, eu acho que você ainda teve, no geral, um período muito exitoso também com relação a essa diplomacia presidencial, mas em vários momentos já se demonstrou um certo perigo. Exatamente. E eu acho que nesse momento, eu acho que não é só um perigo, como já pode ser considerado um erro. O próprio Fernando Henrique foi ministro das Relações Exteriores, né? Do governo anterior, justamente. Né? Então ele já tinha um pouco dessa experiência. Né? Uma pessoa que de fato já tinha alguma experiência internacional. E eu não gosto de mencionar nesse sentido, quase que eventualmente pudesse parecer que os políticos eletivos, os políticos internos do nosso país, não têm o talento para exercer funções internacionais. Né? Não é bem isso que eu gosto de mencionar quando eu faço esse comentário. É que a diplomacia brasileira é uma das mais respeitadas do mundo, né? A Escola de Rio Branco é uma escola extremamente competitiva, é uma escola extremamente funcional, de pessoas que sabem trabalhar em vários contextos distintos, e eu acho que isso também não pode ser deixado de lado. Eu acho que não é que a diplomacia presencial não seja importante, é que eu acho que existe ainda alguma coisa a ser trabalhada nesse contexto. Porque a impressão que se tem é que quando, por exemplo, para falar do governo de agora, né? Quando o presidente Lula, em qualquer evento, menciona algum aspecto da
política externa brasileira, era como se ele estivesse assumindo esse protagonismo que Sim. o senhor fala de diplomacia presidencial. Sim. Acaba meio que ofuscando o Itamaraty, né? Sim, acaba não vou dizer usurpando a competência propriamente, porque a gente sabe que o Ministério das Relações Exteriores nada mais é do que uma estrutura vinculada ao Poder Executivo. E no caso do Brasil, o presidente da República é também o chefe de Estado, ou seja, é o chefe dos embaixadores, né? Com certeza. Então, tecnicamente, não chega a ser uma usurpação. Né? Do mesmo modo que eu acho que há um erro aí no governo específico de não deixar com que o Itamaraty ele consiga fazer, de fato, o seu papel primordial. E o Celso Amorim também é assessor especial do presidente Lula e me parece que sombreia um pouco o chanceler Mauro Vieira. Aí não sei se há quem diga que tem um mal-estar ali nos bastidores, etc. Né? É inquestionável a presença do embaixador Celso Amorim dentro de todas as manifestações públicas do governo brasileiro. A gente só não sabe se na prática efetiva, né, ele toma tantas decisões quanto parece. Ou se é apenas um consultor ali. Muita coisa fica muito de bastidor dentro da política nacional. Entendi. Uma coisa que eu acho que me chama a atenção, e aí sobre o governo federal, é que há um elogio muito forte a ser feito também. Acho que esse elogio ele merece uma rápida menção. Para a gente concluir. Para a gente concluir, eventualmente. O governo federal ele merece um enorme aplauso, uma enorme salva de palmas específicas com relação à forma como ele conseguiu se posicionar no plano internacional e também em algum contexto interno com relação à negociação com o governo Trump. Né? O governo Trump que deixou muito claro, né, em cartas e em manifestações públicas que estava sentindo seus interesses violados e o interesse da comunidade internacional violado por conta de decisões da Suprema Corte brasileira, que evidentemente não diz respeito à soberania norte-americana. Os Estados Unidos fazer isso é uma evidente intromissão nos assuntos internos brasileiros. Né? Então a resposta do governo Lula, por mais que não tenha sido uma resposta que tenha agradado a gregos e troianos, pelo menos no contexto da soberania, ela foi muito evidente. Né? O governo ele não tem como, o Poder Executivo ele não tem como entrar dentro do âmbito do Poder Judiciário, e eu acho que isso sendo feito demonstraria uma enorme submissão aos interesses de um outro país, o que é totalmente contrário à lógica de soberania. Muito bem, gostei demais do papo, passou muito rápido, professor. Já está aqui convidado para voltar aqui para nos brindar com mais uma aula, com mais uma inteligência aí do direito internacional, tá bom? As suas rapidíssimas despedidas por hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui, a terceira presença aqui no programa Política com o querido amigo Arivaldo. Já também fiz parte aqui de textos, né, escritos aqui dentro do Otimista, né? É uma honra muito grande para mim. Se vocês quiserem entrar em contato comigo depois desse programa, as minhas redes sociais são instagram.com/mateus.atalânio, meu LinkedIn Mateus Atalânio, tudo junto. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição do programa Política de hoje. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.